Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia, 9 de outubro, de novembro, desculpa, de 2021, e vamos dar graças a Deus, por tudo que Ele nos tem dado, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, principalmente pelo entendimento da palavra, pela igreja, é isso? Pela sua congregação, que ele levantou, pelo seu Filho Jesus Cristo ali no madeiro, para dar oportunidade àqueles que quiserem ser participantes da sua divindade, E é o que nós estamos procurando, irmãos? Nós nos inscrevemos na igreja para exatamente termos a esperança, e temos a esperança e a fé, para sermos participantes da sua divindade. Porque somente através da igreja é que nós poderemos ser participantes dessa divindade. Não é isso? E amém, E nós nos inscrevemos para isso. E quem vai ser participante da sua divindade são aquelas virgens prudentes que ouviram a palavra e a colocaram em prática, E não só colocaram em prática, como também usaram a palavra para fazer análise, Para analisar, para discernir, os espíritos, as coisas e as pessoas, Discernir as épocas, é isso? Quer dizer, nós estamos vivendo numa época que, pela palavra, nós estamos sendo treinados a discernir a nossa época, e a discernir a igreja, e a discernir a palavra, E amém, Pois é, irmão, domingo passado, irmãos e irmãs, domingo passado foi o primeiro domingo do mês de novembro. Nós já havíamos combinado já com os irmãos que a gente voltaria com a reunião dos varões, Fizemos a reunião dos varões em outubro e marcamos a reunião para novembro de novo, no mesmo local. Mas lá só apareceram o dono da casa, que era o domingo, e eu, Infelizmente. Mas nós aproveitamos lá o dia e conversamos sobre os vários assuntos. E no mês de outubro também nós abrimos aí os nossos ajuntamentos. Estamos aí aguardando a confirmação para o ajuntamento, no local lá no Caracuzinho, lá na igreja, na escola lá, que a Camila não teve resposta ainda. Estamos aguardando, mas acreditamos que vamos fazer esse ajuntamento também no mês de novembro, Se Deus quiser, que será no próximo domingo, que é o segundo domingo do mês. Então estamos aí trabalhando para isso, Para que nós possamos nos encontrar, Saímos aí do isolamento em que tivemos que ficar, por força aí dessa pandemia, E estamos aí, procurando agora retomar aí as coisas, Eu tive aí um problema, peguei uma gripe meio forte, pode ter sido reação aí das vacinas, não sei, mas eu não tive febre, Tive a cabeça, cabeça aumentada de volume, digamos assim, o sentido, É como se a cabeça tivesse, se a minha cabeça tivesse cheia de alguma coisa que eu não sabia o que era, mas deve ser secreção, Que está saindo, já saiu em grande quantidade. E perdi a voz também, A garganta não estava respondendo, dignamente, digamos assim, com aquilo que a gente estava querendo falar ou queria falar. Pois é, então vamos retomar aí, aquela caminhadazinha que a gente estava falando, fazendo. Nós estamos procurando na história,
aí distante, estamos procurando algumas coisas para que nós possamos entender o que está acontecendo nos dias de hoje. É importante a gente conhecer a história para que a gente entenda as coisas que estão acontecendo no momento. Nós estamos vendo aí, né, o nosso tempo, né, o tempo que nós estamos vivendo, a confusão terrível na humanidade, né, polêmicas e mais polêmicas, né, discussões e mais discussões, informações mais informações, né, informações umas contradizendo as outras, e nós não sabemos direito, né, o que seguir, o que é realmente verdade e o que é engano, mentira, ou erro, coisa que o valha. Então é para isso que nós temos a palavra, né? Para que a gente possa discernir os tempos, as coisas, as pessoas, né? É o discernimento. A palavra ela está completa, né? Ela foi completada para que a igreja pudesse discernir os tempos e também as pessoas e também as coisas, né? E também as mentalidades, né? Então ela tem esse poder. Ela é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é isso? Então por isso é que eu estou, né, procurando aqui ir buscar na história o que foi que aconteceu com a igreja, né? Nos seus primórdios, principalmente depois da morte dos apóstolos, mas ainda quando eles viviam, né? E até quando o próprio Cristo, o Senhor Jesus, estava aqui na terra, palmilhando, né? Aqui na terra. Então nós estamos vendo aí os defensores da fé, né? Aquelas pessoas que estavam defendendo, digamos, a igreja e os cristãos da perseguição do Império Romano, dos governos, das religiões e de tudo mais. Falamos em vários deles, estavam falando do tal de Teófilo, né? O Teófilo, ele escreveu 3 documentos a um amigo dele, né, chamado Autólico, não é isso? E nós vimos aí já alguma coisa a respeito dele. E nós paramos aqui quando ele vai falar que ele estava falando dos autores profanos, né? Ele estava falando dos filósofos, né? Falando dos educadores daquela época, né? Todos eles ensinando coisas que não eram verdadeiras, né? Certo? Tipo aquelas coisas lá dos poetas, né? Ele cita, por exemplo, o tal do Hesíodo, né? Um poeta lá grego, que afirmava que o mundo foi criado, mas só que ele não diz por quem, né? O mundo foi criado, mas não diz por quem. O outro lá, que foi o tal do Homero, né? Ele defendia que a origem do mundo e dos deuses, né, era do oceano, né? E depois se tornou um deus deles, né? E que uma deusa chamada Tétis foi quem criou a água, né, os rios, os cursos d'água e vai por aí afora. Então o Teófilo, ele combatendo, né, esses entendimentos daquela sua época, ele vai falar então dos autores cristãos, né, dos autores sacros, é isso? Homens de Deus, né, que eram santos, os profetas, né, os apóstolos, né, que ensinavam o quê? Ensinavam coisas totalmente diferentes do que os poetas e os filósofos ensinavam, né, certo? Aí ele vai dizer o que eles ensinavam basicamente, né? Basicamente eles ensinavam que Deus tirou todas as coisas do nada, ou seja, Deus criou todas as coisas do nada. E outra coisa que ele dizia que Deus gerou o verbo, né, com a sua própria sabedoria, né? E por meio dele, né, do verbo, fez todas as coisas, né? Aí ele cita os vários textos nos provérbios, cita Salomão, né? Aí ele cita lá os provérbios aonde? Quando ele preparava o céu, né? Eu estava com ele, né? Falando do Pai e do Verbo,
texto que nós conhecemos aí, e a todo tempo a gente cita esse texto, né? Pois é, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós, e até amanhã, se Deus quiser, e amém, né?